Fluminense avança em negociação e está muito perto de emprestar o atacante Luan Brito para o Porto de Portugal. E eu passei o dia apurando e vou trazer novidades aqui para vocês em relação a essa negociação. CBF muda os critérios de classificação para a Copa do Brasil e pode atrapalhar bastante os clubes em seus campeonatos estaduais. Eu vou explicar por que isso pode impactar o Fluminense em algum momento, que é, para mim, um verdadeiro absurdo essa mudança da CBF, essa manobra para fortalecer ainda mais os campeonatos estaduais. Eu já vou abrir aqui este vídeo dando uma boa notícia para o povo capixaba, para o pessoal do Espírito Santo de Cariacica, que vai receber o Fluminense, confirmada agora pela federação, né, pela FERJ, está aqui no perfil oficial do Campeonato Carioca, Cariocão e Cariacica, 2 jogos confirmados para lá, no estádio Kleber Andrade, Flamengo, os 2 contra o Madureira, no Madureira e Flamengo, Madureira e Fluminense no dia 22, às 6 da noite, então, pessoal aí do Espírito Santo, né, vai poder matar a saudade do Fluminense. Tem uma torcida enorme do Fluminense por lá, há muito tempo a galera vem pedindo, traz um jogo pra cá, traz um jogo pra cá, finalmente agora vai acontecer. Pessoal aqui do Rio também que vai, né, muita gente vai daqui, às vezes não conhece o estádio Kleber Andrade, quer conhecer, quer curtir uma viagem, não é tão longe assim, é longe, mas não é tão longe, dá pra ir de carro 7 horas de viagem, sei lá, 8 horas de viagem mais ou menos, chega lá em Cariacica. Então, portanto, agora o que antes era uma possibilidade, agora é real, está confirmado pelo Campeonato Carioca, Madureira e Fluminense lá em Cariacica. E a tendência é de que isso aconteça em outros jogos dentro do Campeonato Carioca. Abrindo o vídeo, portanto, com essa notícia, mas não esquecendo de pedir aquela força, não se esqueça, deixa o like aqui, você que já é de casa, já é do canal do Lessa, faz parte da família Lessa no YouTube, já sabe muito bem como é que funciona, para dar aquela moral, se inscrevendo aqui no canal, você que não conhece meu trabalho, então chega mais, estou aqui todos os dias, trazendo informações exclusivas para vocês, a melhor cobertura do Fluminense aqui no YouTube, você encontra aqui no canal do Lessa, então conto muito com o apoio de vocês, diariamente aqui me dando força, me dando suporte, para a gente continuar crescendo cada vez mais. E neste vídeo aqui, daqui a pouco eu vou falar sobre o Luan Brito, que eu tenho algumas informações para acrescentar, mas agora a gente vai falar sobre CBF, porque é uma notícia que não é nova, essa notícia ela saiu na semana passada, só que a gente debateu muito pouco. Aí você pode dizer, mas eu já sabia disso. Tá bom, meu filho, tem muita gente que não sabe. Mas não é só, não só a notícia em si, mas os desdobramentos dela, que aí, para mim, o ponto é mais importante. Vou pegar aqui essa matéria do GE, que fala aqui, ó, CBF muda critérios de classificação para a Copa do Brasil 2024 e fortalece federações. De acordo com o documento, a nova normativa da CBF agora, essa nova norma vai extinguir as vagas para a competição via ranking nacional de clubes. A medida acaba, portanto, fortalecendo as federações estaduais, porque 80 das 92 equipes vão se classificar pelas competições locais. Veja bem, 80 das 92 equipes. Só para você ter noção do quanto isso é relevante, em 2023, 10 equipes conseguiram vagas via ranking nacional de clubes. Entre elas, Santos, América Mineiro e Bahia foram para a Copa do Brasil graças ao ranking de clubes. Tem que também outros times, Ceará, Juventude, Chapecoense, Avaí, Vitória e Ponte Preta. Para 2024, o ranking que será utilizado pela CBF será os das federações, para a definição de quantas vagas cada uma terá direito a distribuir nas suas competições estaduais. Federações mais bem colocadas, São Paulo e Rio de Janeiro terão direito a 6 vagas. E aí é o ponto que importa para a gente de fato. Ou seja, o Rio de Janeiro vai ter 6 vagas. E aí eu vou rapidinho no regulamento do Campeonato Carioca, na parte que fala sobre isso, para a gente tentar entender melhor como que vai funcionar. O que a gente tem no regulamento do Campeonato Carioca até agora. Aqui fala de Série D e aqui fala de Copa do Brasil. Executados os clubes que já tenham vaga assegurada na Série A, B e C do Campeonato Brasileiro de 2023. Não, aqui é Série D também, perdão. As vagas disponíveis para o Campeonato Brasileiro da Série D 2024 e para a Copa do Brasil 2024 serão obtidas em razão da classificação do Campeonato Carioca. Aqui fala da Série D e aqui Copa do Brasil. O campeão e o vice-campeão estadual terão assegurados a indicação para a disputa da Copa do Brasil. Fica mantido o torneio Independência, que será disputado dentro do estadual.
observando os critérios abaixo descritos e que destinará uma vaga para a Copa do Brasil ao seu campeão. Excluindo os 4 grandes clubes, o clube melhor classificado em função do somatório dos pontos totais conquistados ao final de 11 rodadas da Taça Guanabara, ou seja, só entre os clubes menores, apenas nas partidas disputadas sem a participação de qualquer um dos 4 grandes, ou seja, somente entre eles, será declarado o vencedor, quem tiver mais pontos será declarado campeão do torneio Independência e terá assegurada a indicação para uma vaga na Copa do Brasil de 2024. É possível também que o campeão da Taça Rio tenha uma vaga na Copa do Brasil. E aí você vai perguntar, pô, Vino, mas por que isso é tão importante? Vamos lá. A gente viu agora o Botafogo estava prontinho para fazer amistosos nos Estados Unidos e teve que desistir, porque o Campeonato Carioca prevê que a partir da 4ª rodada você tem que escalar o time titular. Mas não creio que seja só por isso, porque você pode botar um time lá e falar, ó, isso aqui é meu titular também, meu time titular tá aí. Muita gente vai argumentar assim, né? Mas, por que agora não vai ser tão simples assim? Porque você vai ter que se classificar no Campeonato Estadual bem para não perder uma vaga na Copa do Brasil, ou não correr o risco de perder uma vaga na Copa do Brasil. Eu li esse trecho do regulamento aqui para vocês, mas ele vai mudar, porque na segunda-feira a federação vai fazer uma reunião para tratar desse e outros temas, porque esse regulamento ele foi fechado antes dessa nova regra da CBF. Então o regulamento vai ser adaptado. E é aí que a federação vai definir como essas 6 vagas serão distribuídas para os times aqui do Rio. O que seria a lógica? Os 4 classificados para as semifinais garantidos na Copa do Brasil, os 4 melhores classificados, no geral. Uma vaga, pelo menos, para o campeão da Taça Rio, que é a disputa entre o 5º e o 8º. Aí seria um pouco mais tranquilo, porque se um clube grande poupar jogador e porventura ficar fora, já aconteceu recentemente, foi em 2021, ou acho que foi em 2021, que Vasco e Botafogo ficaram fora juntos. Então tem essa possibilidade de pelo menos depois se tentar buscar a vaga na Taça Rio. Essa outra vaga vai para onde? Qual será o critério dessa vaga? Para os melhores e os pequenos? Enfim, essa é uma discussão muito importante, porque é uma tremenda de uma sacanagem essa regra da CBF, que só serve para fortalecer mais federações como a FERJ, que aqui, no caso, vive ferrando com os clubes. Por quê? O presidente da CBF é eleito pelos presidentes das federações. Ele é eleito pelas federações. Então é um lambendo o outro. Essa medida da CBF fortalece diretamente as federações. A gente sempre está no caminho contrário. Em vez de tirar poder das federações, eles dão cada vez mais poder para as federações. Então, você pode estar puto, pode estar revoltada com o FERJ, com o Rubens Lopes, com qualquer um. Se você não disputar o Campeonato Carioca, primeiro que não tem nem essa possibilidade, você tem que estar vinculado a uma federação para disputar as competições de CBF. E agora não tem nem esse papo, vou botar time reserva direto, você corre risco de não conseguir uma vaga na Copa do Brasil. Porque não tem mais o ranking de clubes, que aí, naturalmente, o Fluminense estaria garantido. Então é mais uma medida arbitrária, é mais uma medida que a CBF toma e que vai, em algum momento, prejudicar algum clube. Aí você vai me dizer, mas é incompetência não classificar no Campeonato Estadual. Eu estou falando de clubes que porventura venham a não dar prioridade ao Campeonato Estadual e a dar prioridade a outras competições. Não é nem o caso do Fluminense, que eu acho que isso não iria acontecer no caso do Fluminense, mas sei lá, ano que vem a mentalidade é outra, as coisas mudam. E aí você simplesmente não pode virar as costas para o campeonato. Então, um tema que foi pouco debatido aqui, na minha opinião, de um modo geral, assim, vi poucas pessoas falando sobre, e isso é muito relevante para o contexto que a gente vai ter, então, a partir dos estaduais deste ano, já pensando na Copa do Brasil. Vai ter time grande aí que vai correr risco de ficar fora da Copa do Brasil. Anotem aí. Vocês viram que os 3 times se classificaram lá pelo ranking nacional de clubes. Enfim. Vou falar sobre o Luan Brito agora, galera, um assunto muito importante. Hoje a gente teve aí a confirmação da proposta. O Saudações Tricolores trouxe essa informação de que, de fato, o Luan Brito tinha recebido uma proposta. Hoje o GE. Globo trouxe uma informação também de que
dos valores, né? Detalhou um pouco mais os valores. Esse valor de 3 milhões de euros pelo empréstimo já tinha saído na imprensa portuguesa também. Eu confirmei aqui todas as informações que os colegas publicaram hoje e consegui ir um pouco além no sentido de que, de fato, a proposta tem uma proposta de 3 milhões de euros por 80% dos direitos. É a opção de compra fixada pelo empréstimo que seria de um ano, de 18 meses, um ano e meio. O que eu apurei é que o Fluminense ainda não acertou todos os detalhes, porque está tentando subir essa proposta, subir um pouco mais esse valor. Se não der para subir, ficar com um percentual maior, depois, depois de uma possível venda, né? Depois, caso o Porto decida comprar o jogador, ficar com um percentual maior. E também, o que eu descobri é que o Fluminense não vai receber por esse empréstimo, que era uma dúvida que eu tinha, que eu vinha tentando apurar. O Fluminense não vai receber por esse empréstimo do Luan Brito. Falei com o Marco Brito, ex-jogador do Flu, que é o pai do Luan, não é empresário dele, mas é o pai dele. Enfim, ele não conseguiu me dar muitos detalhes, porque ele está na correria, já agilizando, né, a logística para a viagem do Luan Brito. Isso mostra que, de fato, a negociação está evoluindo muito bem e deve ser sacramentada nos próximos dias. Tanto é que a família já está se mobilizando para isso. Bom, o que a gente tem de informação é isso. Não vai receber pelo empréstimo e o Fluminense tenta subir um pouco esse valor de 3 milhões de euros, que daria mais ou menos 17 milhões de reais. E aí quando a gente olha para a multa rescisória do Luan, que é de 300 milhões de reais, a gente dá raiva, né? Porque, é bizarro. 17 milhões de reais. É muito pouco. O Luan tem contrato até 2024. Então, assim, pelo que eu ouvi, não é do feitio da família do jogador, não é o caso de que, empresta ou a gente vai embora de graça. Não acho que seja isso. O que a gente tem que entender é por que o Fluminense está disposto a aceitar essa proposta. Porque acredita que o Luan Brito não vai estourar, não vai ser um jogador extra classe e corre o risco, portanto, de perder uma oportunidade de venda que é boa para o clube e boa para o jogador. O entendimento é esse. Ou o empresário quer muito levar o Luan Brito para lá, ou o Luan quer ir para a Europa de qualquer jeito. São coisas que a gente tem que entender, e por mais que muita gente não considere, gente, é assim que funciona, né? O jogador, o empresário, todo mundo tem peso na negociação, não é só o clube. A venda, para mim, o Luan é um jogador que se destacou em 2021 com bons números, né? Ele fez, procurando aqui onde eu anotei isso, ele foi vice-artilheiro do Fluminense no Campeonato Carioca, fez 7 gols, naquela temporada 16 gols, foi o artilheiro do time na categoria, e no ano passado ele fez 12 gols em 26 partidas. Inclusive ele está na copinha, né? Foi titular no primeiro jogo, não foi titular no segundo, talvez até por essa questão da negociação ele já saiu do time. Então, assim, é um jogador que, pelo que eu já ouvi dele na base também, não é um jogador apontado como grande revelação, grande promessa, mas é um jogador com consistência nessa categoria de base. É um jogador que veio evoluindo e veio aos poucos construindo seu nome. Por isso eu acho muito baixo, sabe? Eu acho muito baixo, num primeiro momento. Eu vou esperar sair, como eu fiz o Matheus Martins, esperar sair o resultado final dessa operação, os números finais envolvidos, para ter uma opinião melhor, mas também não vai subir muito além disso, aparentemente. Então somente esse valor, por esse empréstimo de 1 ano e meio, de graça, para depois o Porto comprar o jogador por 17 milhões de reais, 20 milhões de reais, enfim, claro que 20 milhões não é qualquer dinheirinho, mas você está falando de uma promessa. Eu sempre fico pensando, será que esse dinheiro ele vai mudar a vida do Fluminense? Será que não seria melhor tentar ficar com o jogador, tentar desenvolver ele aqui, e aí ele, enfim, ser uma opção profissional, mesmo que você corra o risco de ele acabar não rendendo, não acabar evoluindo e de fato não se destacar? É um risco que acaba sendo inevitável, você assume o risco. Né? Você pode perder uma oportunidade de venda, como já aconteceu em tantas outras oportunidades. Mas sei lá, eu fico pensando aqui se ainda não é muito cedo, se não poderia esperar um pouco mais, ir para o profissional, trabalhar com o Diniz, evoluir um pouco mais e depois tentar valorizar mais esse atleta. Mas é fundamental a gente entender, e eu vou tentar entender isso, o que está prevalecendo nessa negociação, para a gente dar uma opinião. Vou apurar mais para depois dar uma opinião definitiva, porque num primeiro momento, para mim é muito baixo, acho que poderia ser maior. Mas, enfim, quero entender melhor
como a coisa está sendo feita para depois trazer uma opinião mais definitiva sobre esse caso, que, enfim, sei que muitos torcedores já estão reclamando, a venda muito baixa e tal, então vamos trazer mais detalhes para depois a gente ter uma análise definitiva, até porque a negociação está em andamento, ainda não está definida. Beleza, galera? Deixa um comentário aqui, seu like, se inscreva aí no canal, não se esqueça, conto com vocês, tamo junto, vamos que vamos.